Bora gravar? Né? As armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, quem é a Sangampu, a breve desse lion. Não sei falar francês, desculpa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Começando a abertura dessa aula, né? Tentando falar francês. Eu vou mostrar esse vídeo dessa aula para minha irmã para ver se ela né? Tem orgulho. Olha que orgulho do meu irmão tentando falar francês. Ela é toda, tá aprendendo francês, né? Aí hoje é aniversário dela ainda, né? Eu lembrei, Lana, tá? Desculpa. Enfim, eu lembrei. Meu Deus, não vou mostrar esse vídeo pra ela, não. Senão ela vai achar que eu esqueci o aniversário dela. Enfim. Bora falar da Revolução Francesa? Vamos! Então vamos. Bem, começo a aula da Revolução Francesa. Enfim, essa imagem aqui. Alguém sabe o que é essa imagem aqui? O que é isso aqui? Alguém? Alguém arrisca? A Bastilha? Isso, a queda da Bastilha, o grande símbolo, o marco do início da Revolução Francesa. Muito bem. Bem, próxima. E essa charge aí? Vocês lembram? O que significa? Primeiro, segundo, terceiro estado, pro. Fala, Ana, repete. Primeiro, segundo, terceiro estado? Primeiro, segundo, terceiro estado. Bem, você sabe, dá para entender que o terceiro estado é o de baixo, o primeiro e o segundo é o de cima. Você sabe quem que é o primeiro e quem que é o segundo? O segundo é o da igreja e o primeiro é a nobreza? Inverte. O primeiro é clero, o segundo é nobreza. Ah, tá. Você tem um representante da igreja aqui, um padre, um nobre, né, por causa da espada, né, o cavaleiro, o título de cavaleiro, e aqui o terceiro estado. Isso representa muito o que era a França absolutista, né? E isso, obviamente, vão ser os antecedentes para a Revolução. O absolutismo de Luís XVI ele era baseado muito nessa sociedade estamental. E aí, quando eu falo estamental, pensa em estável, uma sociedade que não tem mobilidade. Então, se você nasceu rico, nasceu de uma família importante, você vai ter títulos que ninguém vai tirar de você e vai ter privilégios também, né? Tá aqui, até coloquei, né? O primeiro estado, o clero, o segundo, nobreza e o terceiro, o restante da população, o povo, tá? Então, era uma sociedade pautada pelo privilégio de nascença. Dependendo de onde você nascesse, você ia ter privilégios do Estado, do próprio governo. Você não ia ter certas cobranças caso você nascesse numa família nobre. Agora, se nasceu camponês, rodou, ó, já era, tá? Rodou. Privilégio nascente e também, obviamente, uma lógica mercantilista. O que é essa lógica mercantilista? A gente viu lá na época do absolutismo. O rei comanda e controla a economia. Portanto, você tem uma burguesia que não é muito favorecida. Você tem uma burguesia que quer um livre comércio, que quer uma liberdade econômica, que quer botar os preços, quer fazer certos tipos de cobrança que ele não pode, porque está no controle tá no controle do rei. Então você tem uma burguesia aí descontente, tá? Bem, como já dito, né? Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. O que é o terceiro estado? Cuidado! Às vezes você encontra o terceiro estado é a burguesia. Alguém tá com fone de ouvido, né? Desculpa, vou parar. Não faço mais esse barulho, perdão. Deve estar alguém com fone de ouvido, perdão. O terceiro estado é o povo. Quem vai liderar o povo? Qual vai ser o setor social que vai se destacar? A burguesia. Mas terceiro estado, você falar que é burguesia, é um erro gigantesco. A burguesia, ela representa a turma, sei lá, 10%, 20% aí do terceiro estado. Não tenho números exatos, mas eles não são a maioria, tá? A maioria é o que na França? É uma maioria de camponeses, tá? A Revolução Francesa é conhecida como a Revolução Burguesa, mas a maioria das pessoas, do povo francês é camponês. Então por que eu não falo que é uma revolução camponesa, se a maioria é camponesa? Porque a ideia, a lógica, o pensamento será burguês. Os valores serão burgueses. Certo? Por exemplo, livre mercado, livre concorrência. O campesinato não gosta muito não. Fala, Alguns camponeses, vão até gostam da ideia da defesa. Eu vou mostrar da questão de ser um servo. Né? Porque ele sendo servo, ele tem proteção do senhor feudal. A burguesia quer quebrar a relação de servidão, quer quebrar essa relação. Alguns servos, alguns camponeses vão falar, pô, mano, época boa na época da servidão. Beleza, eu trabalhava para o senhor feudal, mas eu não estava nessa situação. E você tem, sim, servos que falam. Tem um livro chama Era das Revoluções, o Hobsbawm, ele coloca isso, até assustei. Falei, caraca, porque a condição pós-revolução vai ser tão problemática na França, tão pobre,
né, por causa dos conflitos, que alguns camponeses vão falar, mano, essa revolução aí deu ruim. Essa revolução liderada pela burguesia deu ruim. Enfim. Então você tem os camponeses, os sans-culottes. Alguém lembra esse termo? Por que sans-culottes? Alguém? Alguém lembra? Eu só sei a tradução. Qual que é a tradução? Sem culottes. Culotte é uma meia. Você consegue ver essa meia aqui, ó. Que esse representante tenta usar, né? É um culotte, é como se fosse uma meia calça, era um símbolo de riqueza, né? É a mesma coisa, não tem lá os moleques, isso é muito clássico dos meninos. Todo mundo quer mostrar a cueca da Calvin Klein, né? Pra mostrar que, sei lá, que é boy, ou sei lá, não sei o que quer mostrar, mas quer mostrar a cueca da Calvin Klein. E que quer mostrar o tanquinho também. Clássico, né? A questão do corpo, enfim. Nada contra também. Não, imagina, mas é interessante ver essas repetições, assim, essas estruturas. Sério. Aqui no caso, era você ter a meia, tá? E uma batata bem definida. Mentira, não, batata definida não. Mas você tinha que ter a meia, né? Então era um símbolo aí que era o sem esse adereço. Era um adereço que mostrava que você tinha condições sociais, que você tinha algum tipo de prestígio. Então os 100 culottes. Os 100 culottes aí você tem uma variação, principalmente classe média, setores da classe média baixa, tá? Os 100 culottes, se quiser colocar aí classe média baixa, você pode colocar, tá? E aí, finalmente, os burgueses, né? Os comerciantes, a alta burguesia e a baixa burguesia. Esses detalhes eu dou mais pra frente. Tudo bem? Finalizei o slide. É essa estrutura... não, finalizei não, desculpa, finalizei não. Aquela famosa vantagem do clero da nobreza, né? Eles não pagam impostos, têm isenção de impostos, enquanto que o terceiro estado eles que sustentavam a corte, né? Eles sustentavam o estado. Todo o gasto que o estado, o governo, ele fazia, era retirado do terceiro estado. Clero e nobreza não pagavam impostos. Olha a vantagem de nascença. Se você nasce numa família rica, você ou vai exercer o papel de nobre, né, de dono de terra, ou você vai ser padre. O clero, o alto clero, né, os bispo, por exemplo, o cargo de bispo, arcebispo, eram famílias de nobres que conseguiam acessar esses cargos. A igreja vendia esses cargos. A igreja vendia esses cargos. Então só podia ter cargo de bispo quem conseguia dinheiro às vezes. Certo? Beleza? Agora sim eu finalizei o slide. Então essa estrutura, a primeira estrutura é esse absolutismo que está desgastado, né? As 10 iluministas vêm para bater e criticar, né? Bater forte no iluminismo, bater forte nesses privilégios, bater forte nessa lógica mercantilista. Bem, nós vimos, né? O iluminismo ele é o oposto ao absolutismo. Seguindo. Aqui essa charge é bem legal, né? Você tem aqui o símbolo da monarquia francesa, né? Essas três pontas de lança aqui. Você tem um Estado sustentado pelo povo, pelo terceiro Estado. E veja, o nobre e o clero, né? Só tocando, né? Tô fingindo que tô ajudando você, né? Tá ajudando nada, tá aqui até se escorando até, né? Tá quase se escorando aqui na parede aqui. Tá, né? Enfim, é uma boa charge. Você tem um aumento dos impostos, isso é progressivo, o aumento dos impostos, por causa da dívida da corte, por causa dos bailão. E é verdade, as festas assim eram incríveis. Em Versalhes, então, naquele palácio, se um dia, vai no Google Earth aí depois na aula, em algum momento, coloca lá, Palácio de Versalhes, você tem um tour lá interno, cara, o salão, dá pra você fazer a festa ali, né, mano, né, eu lembro muito baile de favela, da Marconi, dá pra colocar a galera toda lá, velho. E era assim, era som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. As moças, os caras, velho, você acha o quê? Nesse momento, nesse período era o quê? Era aquela coisa, minha senhora, até podia ser, mas depois, meia-noite, virava Faria Lima no carnaval, filha. Né? O pessoal, é interessante, né? Os mais velhos passam uma época de um passado puro, de pureza. Imagina, gente. Imagina. Jamais. Tá bom. Século XIX. Século XIX. Enfim, tá aí. Então, os baião era forte. E, às vezes, a dívida era tão grande, né? Os gastos eram tão grandes que faziam dívidas para bancos ingleses. Pediam empréstimos para bancos ingleses. Então, você tem gastos excessivos da corte, então, na nobreza, dos padres, né? do clero, que acabam gerando, então, a França fazer empréstimos no exterior, aumentando ainda mais os tributos para o terceiro estado pagar. Perceba, é um empréstimo para saciar, não um coletivo, não um estado, porque o empréstimo é feito em nome da França, em nome do rei da França.
Só que esse dinheiro é focado em quê? No clero, na nobreza, e não no terceiro estado. O terceiro estado só banca. Os problemas vão ficar olha a situação. São 5 milhões de dívidas, né, de libras esterlinas, sendo que a receita da França, o quanto que ela consegue arrecadar por ano, é metade da sua dívida. A França ia ter que ficar 2 anos inteirinhos sem gastar nada. Nada! Para poder quitar a dívida. É uma falência da França, né? Você tem uma falência aí do sistema econômico francês. E qual é a solução para isso? Aumenta os impostos em cima do terceiro estado. Isso. Terceiro ponto. A exploração do campesinato, a relação de servidão, mas eu citei para vocês que após a Revolução Francesa, as guerras, a fome, a pobreza que vai permanecer, alguns camponeses vão falar, putz, era melhor o sistema de servidão, porque o nobre nos protegia, tinha que ter algumas garantias. Isso vai ser uma problemática da Revolução, né? Mas que quando eu chegar na Revolução, eu falo para vocês. Mas aí tem essa exploração do campesinato, essa herança feudal que tenta se quebrar. Né? A Revolução ela vai criticar. Finalizei esse slide, tá? Os próximos eventos que vão provocar a Revolução Francesa estão pautados no fator externo, no âmbito externo, em 2 confrontos, coincidentemente no mesmo local. Que confrontos serão esses que a França vai entrar? Primeiro confronto. Bem, o local acho que dá para perceber, né? Olha a bandeira aqui do né? Nas 13 colônias. Você teve a Guerra dos 7 Anos, que durou 7 anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França por domínios na América do Norte. E aí você tem uma derrota francesa, né? Além da derrota francesa, um prejuízo econômico, né? Porque imagina, transportar soldado, armas, roupas, alimento, para chegar lá e perder. Você tem um prejuízo econômico. Imaginava conquistar terras que poderiam dar algum tipo de vantagem para a França? Não, perdeu. Foi derrotado nessa guerra. Então, uma vitória inglesa. Só que qual que é o problema? E nós vimos lá na independência dos Estados Unidos. Essa guerra dos 7 anos vai provocar a independência dos Estados Unidos, né? A rebelião das 13 colônias. E a França quer participar. E por que ela quer participar? Para meter uma revanche em cima da Inglaterra. A guerra de independência é um revanchismo da guerra dos 7 anos. É um revanchismo. E qual que é a grande contradição aqui? E qual é a grande problemática aqui? E a grande contribuição da Revolução Americana para a Revolução Francesa? A Revolução Americana é uma revolução contra o absolutismo. É contra um Estado absolutista como o do Luís XVI. E ele vai apoiar uma luta que é contra o absolutismo. Olha a contradição. Olha a grande contradição. A independência dos Estados Unidos aumenta, né, o prejuízo econômico e o exército francês ele vai ser influenciado pelo que ocorre nos Estados Unidos. Aquele famoso diálogo que eu inventei, né? Se não foi real. Os estadunidenses, junto com os franceses, expulsos os ingleses, né? Estados Unidos é vitorioso, então a Inglaterra perde uma importante colônia. Então tá aí, porque a França apoia, quer ver a Inglaterra perder, quer ver a Inglaterra ser prejudicada economicamente. Só que quando acaba a guerra, o exército francês e o exército das 13 colônias comemoram, abraçam, e aí o francês fala pro estadunidense, e aí, agora? Qual que vai ser seu rei aí? Quem é que vai mandar em tudo? Aí o estadunidense fala, não, aqui não é rei não, velho. Rei não, aqui a gente vai criar uma república com um presidente, com eleições, e esse cara é rotativo, a gente não quer absolutismo, absolutismo é ruim. Aí o francês, mesmo? Vai ser rotar voto? Voto? O que é isso? Voto? Votei? Votei para presidente? Olha lá, Xerri. Entendem? Eles vão olhar e falar, peraí, calma. Gostei disso aí. Lá na França a gente não toma decisão, não. A gente não escolhe nenhum tipo de representante. A gente tem que aceitar o que o rei manda. Olha o problema que o Luís XVI se meteu. Né? Olha a grande contradição. E para piorar, o custo da independência nesse confronto é mais 2 milhões. E como que a França vai bancar isso? Aumenta os impostos em cima do terceiro estado. Percebam que o negócio tá estourando, tá
Vai estourar? O problema é quando que estoura? Quando que isso estoura e como que estoura? É isso que eu vou tentar chegar hoje na aula, beleza? Eu terminei o slide. Um fator fundamental, gente, é que, assim, beleza, crise econômica. O problema é que nessa crise econômica as pessoas chegarem à miséria. As pessoas chegarem a passar fome. Grande parte da sociedade passar fome. Aí o bicho pega mesmo, de verdade. E é o que acontece na França entre 1787 e 1789, o ano da Revolução. Isso, se não tem pão, como um brioche. Boa, Arthur, boa frase, é isso mesmo, que vai chegar a esse ponto aqui. Né? Você tem um grande período de estiagem, né? Um período de seca, a colheita de trigo, ela foi péssima, então você tem pouco pão. Então você tem pouco trigo também, você tem pouca colheita, você tem pouco alimento para a vaca, você tem pouco alimento para a vaca, pouco leite, pouco queijo. E também você teve um período de seca, uva. Com uva você não faz o vinho. Os 3 principais alimentos dos franceses, pão, queijo e vinho. Você tem uma falta desses alimentos base dos franceses. Isso vai gerar, se eu tenho pouca oferta e muita procura, gera um aumento então nos preços, né? Gera uma inflação nesses preços, fica caro. Então o acesso dos mais pobres, dos mais humildes, fica complicado. E aí é muito interessante o episódio da caça aos coelhos. Né? Se liga aqui, esse é o valor do pão, né? O pão, um mês de salário. Se liga aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Olha os coelhos comendo e o terceiro estado, o velhinho aqui com fome, sem poder comer. Os coelhos comem, mas os velhinhos não. O símbolo aqui é bem interessante que o autor da charge colocou os coelhos. Por quê? O que foi o episódio da caça aos coelhos? A caça, ela era um esporte dos nobres. Dos nobres. Então só os nobres poderiam caçar. Então era cultural. Coelho, principalmente o coelho, não, o camponês não caça, é proibido o camponês caçar coelho. É algo dos nobres, é um esporte, é algo para os nobres, é uma arte nobre. Só que você tem uma França miserável e com fome. O que os camponeses começam a fazer? Caçar os coelhos, matar os coelhos, e a carcaça, a pele, eles começaram a pregar nos portões dos castelos dos nobres. Já incitando essa rebelião, né, esse descontentamento. Você tá louco? Eu vou comer sim, eu vou caçar e vou comer, eu tô com fome. Olha lá, um pão, um mês de salário. Eu terminei o slide, tá? Quem estiver tirando print aí, terminei. Vou caçar sim, e caçam. Isso mostra o quê? A fragilidade da nobreza, a fragilidade dessa estrutura que sempre o camponês falou, não, a gente não pode caçar. Por que não pode caçar? Não, porque não pode, velho, não pode. Só que quando você tem fome, miséria, problemas econômicos, o camponês fala, mas peraí, por que eu não posso caçar? A estrutura de controle que os nobres, a elite, a nobreza, o clero e o rei tinha na população, nos, sei lá, 96% da população, fica fragilizado com a fome, com a miséria, enfim, com a exploração, com todos os problemas, as ideias iluministas, né? As ideias iluministas circulando, criticando, ganhando força cada vez maior para retirar o rei do governo. Até que chega o movimento revolucionário. Tá? Vai estourar o movimento revolucionário. Aqui, né? Essa charge é ótima. Nobreza e clero, né? Segundo e primeiro estado. E aqui, um representante do terceiro estado, tirando as correntes da escravidão, que é o absolutismo, e pegando em armas. Olha a nobreza e o clero. Já era, filho. Já era. Olha lá atrás a Bastilha, ó, sendo demolida. Olha aqui o carinha com um martelo, um martelinho aqui, ó, né, destruindo a Bastilha, esse grande símbolo de autoridade do rei. Bem, é nesse ano, então, de 1789, que você vai ter o início do movimento revolucionário. É colocado no governo um ministro chamado ministro Necker, famoso Necker, conhecido como bem amado do povo. O Necker ele vai ter popularidade porque ele vai convencer o rei de convocar essa famosa Assembleia dos Estados Gerais. Só que essa reunião, ela não acontece na capital da França, que é Paris. Ela acontece na cidade de Versalhes. É como se fosse Guarulhos, tá? Você tem São Paulo, que é a capital do estado, né? Guarulhos, entendeu? Versalhes é Guarulhos, se entender a distância, tá bom? Olha que chique, ver a Guarulhos. Quem mora em Guarulhos, ó, tô falando que é Versalhes, olha que chique, né? Olha que beleza. Enfim,
Então o Necker convence o rei a chamar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais é a reunião entre os representantes dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro. Qual que é o objetivo? O objetivo é juntos encontrar uma solução para a França, mas uma solução com legitimidade. As decisões que o rei estava tomando, turma, as decisões do rei eram decisões muito impopulares. E o Necker percebeu, falou, o certo seria cobrar os impostos do primeiro e segundo estado, mas o Necker não podia propor isso. Por quê? Porque o antecessor do Necker propôs isso e ele foi despedido, tá? Se não tem... Não, fala que parece um lugar mais ou menos também do Tatuapé. O resto é tudo cidade de volta. Quem falou foi o Juliano no primeiro ano. Eu não sei, pode ver. Eu acho que não, Tatuapé não tem milhões de habitantes, o Arthur. A Paris você tem milhões de habitantes. Tatuapé você não tem 1 milhão de pessoas, por exemplo, eu acho. Então, eu acho que o tamanho deve ser maior do que Tatuapé. Você pode colocar, sei lá, o tamanho da Zona Leste? Não sei, o tamanho da Zona Leste? Pode ser. Enfim. Então, é fundamental, o rei convoca, então, representantes do primeiro, segundo, terceiro estado, para, vai sair uma solução aqui, entre os representantes aqui da população. Então não vem chiar depois por cima de mim, não. Vamos acalmar aí as rebeliões, vamos acalmar aí os problemas que a França, né? As revoltas estão acontecendo na França. Beleza. Só que em julho, pressionados pelo terceiro estado, a Assembleia muda sua composição de votos. Como que era essa composição de votos? Era por estado. Então não importava a quantidade de deputados, se a maioria era do terceiro estado, do segundo estado. Não, o importante era por estado. E por estado, turma, bem, os interesses da nobreza e o clero são muito próximos, né? Eles querem manter o seu privilégio. Então, nesse tipo de votação, por estado, sei lá, se fossem colocar a proposta, o primeiro e o segundo estado pagar impostos. Mesmo o primeiro e segundo estado tendo minoria, tendo um menor número de deputados do que o terceiro estado, o voto não é por deputado, o voto é por estado. Então o primeiro estado ia votar contra o fim dos privilégios e o segundo estado contra o fim dos privilégios. E o terceiro estado a favor. 2-1. Então o terceiro estado, em junho, muda a composição de voto. Não, vamos mudar, o voto tem que ser por deputados, nós somos maioria. Então, numa articulação do terceiro estado com alguns representantes do primeiro e do segundo estado, conseguem fazer com que os votos mudassem para deputados, por cabeça. Vocês entenderam isso ou quer que eu repita? Quer que eu explique de novo? Ficou confuso? Explica de novo, professor. Explico. O voto era por estado, não era por número de deputados. Portanto, onde eu vou ter o maior número de deputados? No terceiro estado, porque é a maior parte da população. O número de deputados de cada estado, no primeiro, segundo, terceiro, era correspondente ao número de habitantes. Portanto, se a maioria da população pertencia ao terceiro estado, concorda que era o maior número de deputados? Até aí tudo bem, né? Beleza. O que acontece? Quando teve a abertura da Assembleia, para que o terceiro estado não tivesse vantagem, qual que foi a definição? O voto não vai ser por deputado, vai ser por estado. Então, independe do número de deputados, de clérigos, de nobres ou de burgueses, ou de camponeses, né, do povo. Não importa. Porque o que vale é voto por estado. Então, o primeiro estado vale um voto, o segundo vale um voto e o terceiro vale um voto. Entendeu aí ou não? Agora ou não? Agora sim. Beleza? Então concorda comigo que o terceiro estado, as suas pautas vão ser sempre derrotadas? Sim. Sim. Mas aí houve uma mudança. Foi por cabeça. Mudou. Vai ser por número de deputados. E aqui tem o número de deputados aqui, ó. Terceiro estado é 578. Aqui, se eu não me engano, dá 561. O terceiro estado, então, vai ser maioria. A partir de junho. Vai ser maioria na Assembleia dos Estados Gerais. Portanto, o terceiro estado tem a chance de acabar com os privilégios do primeiro e segundo estado, porque eles são maioria agora. Porque agora o voto é por deputado e não por estado. Sim? Entenderam ou não? Alguém quer que eu volte? Fala comigo que eu volto, eu explico.
não, agora deu pra entender, professor. Beleza. O que acontece? Luís XVI fica aflito. Ele fala... Eu terminei o slide, tá? Terminei esse slide aqui. Luís XVI fica aflito. Ele fala, mano, odeu. Eu não posso falar palavrão, então odeu. Né? Já entenderam. Eu falei, mano, já era. Os privilégios da nobreza e do clero vão terminar e eles que sustentam o meu governo. O Luís XVI falando, mano, é o clero e a nobreza que sustentam meu governo. Cara, qual que vai ser a solução? Fecha. E é isso que ele toma. Essa decisão que ele toma. No dia 20 de junho, Luís XVI fecha a Assembleia dos Estados Gerais. E qual que vai ser o seu argumento? O argumento do Luís XVI? Vai ser o seguinte. A Assembleia ela é consultiva. É só uma consulta. Não é deliberativa. O que é uma decisão deliberativa? Anota aí se você estiver anotando, não sei. Qualquer decisão deliberativa significa que ela tem poder de lei. A decisão que a gente tomar aqui vai valer como lei. E essa era a expectativa do terceiro estado, da Assembleia dos Estados Gerais. As decisões que forem tomadas lá fossem deliberativas. O que eu quero dizer com isso? Vão ser leis. O rei fala, não. É consultivo, é uma consulta. Quem define sou eu. Quando ele fecha a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado fica louco, fica pé da vida e invade o salão de jogos do rei, que é esse quadro aqui, que representa esse salão de jogos, e é feito o juramento do Jeu de Paume, né? Que é o Jeu de Paume é o nome do jogo, o tênis real. Jogo de peteca, né? É o pai do tênis, do que vai ser o tênis alguns séculos depois, alguns anos depois. E nesse juramento do Jeu de Paume, o terceiro estado se reúne, o rei fala, eita, ferrou, manda o primeiro e o segundo estado lá para ver se consegue ajudar em alguma coisa, né? Para o rei não perder tanto poder. E o que é feito nesse juramento? Primeiro, formação de uma nova guarda nacional. O exército que existia na França obedecia o rei. A gente precisa de um novo exército que obedeça essa nova assembleia. Essa assembleia que será uma assembleia constitucional. Nós vamos formar uma assembleia constituinte. Nós teremos uma constituição que limitará o poder do rei. E para que possa ocorrer, para que o rei pudesse ter seu poder limitado, é fundamental eu ter um exército que garanta que o rei não vá quebrar as leis. Por isso que precisa de uma nova guarda nacional. Porque o exército francês é um exército absolutista, que obedece às ordens do rei. Precisa de um novo exército, precisa de uma nova guarda. Para que caso o rei descumpra a Constituição, essas novas leis que limitam o seu poder, caso ele descumpra, ele seja punido. Acabou o endeusamento. Ele não é Deus. Ele é um civil agora. Rapaz. Nisso, terminei o slide, tá? Terminei o slide. Nisso, o rei Luís XVI fica pé da vida e coloca a culpa em quem? No Necker. Porque quem foi a ideia da Assembleia dos Estados Gerais? Do Necker. Mais um erro político do Luís XVI. Qual que era o apelido do Necker? Como ele era conhecido? Alguém anotou? Ou alguém lembra? Bem amado do povo. O bem amado do povo. O Necker que deu voz ao terceiro estado. O Necker que garantiu a participação do povo. Necker foi... Na verdade, ele que pediu demissão. Tá? Mas aquele negócio, tipo, não tinha o que fazer. Ou ele pedia demissão ou o rei demitia. Né? E aí, o rei demitiu o Necker, né? Porque é isso que foi no ouvido do povo. Né? Não é que o Necker pediu demissão, não. O rei demitiu o Necker. Isso gera, então, na França, um conjunto de rebeliões. O Necker foi despedido no dia 11 de julho. A demissão dele gera revoltas da burguesia, do baixo clero. O baixo clero apoiava a burguesia. O baixo clero são os padres. É a galera, assim, dentro do clero, a galera mais ralé. E os sans-culottes. Até que no dia 14 de julho, entre 25 e 30 mil pessoas vão até a Bastilha para pegar pólvora. A Bastilha era uma prisão, uma antiga prisão. Lá é onde você tinha as munições para as armas.
mas também era um símbolo do autoritarismo do rei. E aí a Bastilha, ela é tomada e ela é destruída. Pra vocês terem ideia, aí tem o início da Revolução. O guarda, quando viu a Bastilha, né, sendo invadida, tipo, para em nome da lei. Teve a sua cabeça cortada, decapitada, e colocada numa lança, lá em cima da Bastilha. Pá! A cabeça dele, do guarda da Bastilha, né, do protetor da Bastilha. Teve a sua cabeça cortada, botada na lança no espeto e botada lá em cima da Bastilha, assim, pra todo mundo ver. Tipo, acabou, já era. Pesado, né? Pesado. E aí, então, você tem uma virada no jogo, né? Indo pro próximo slide, você tem uma virada no jogo. Se liga aqui nessa charge, na próxima charge aqui, que eu vou mostrar para vocês. As coisas mudaram, né? Aqui você tem o terceiro estado, agora o segundo e o primeiro estado, e olha os coelhos. Olha o coelho sendo, né, foi caçado. E olha o terceiro estado, vamos? Bora, agora vocês obedecem à soberania do povo, agora é a maioria, é a vontade da maioria, a vontade do povo, da nação francesa. Então, nesse período você vai ter na Assembleia Nacional a abolição dos privilégios feudais, né? Acabou os privilégios que existiam antes, e as terras na nobreza serão confiscadas. Quando a Revolução é proclamada, muitos nobres vão emigrar, vão fugir da França, porque acabou seus privilégios, acabou. A soberania, a autoridade que existia, que os nobres tinham, finalizou, acabou. Não existe mais essa autoridade dos nobres, né? Agora são todos iguais perante a lei, vão ser, né? Com a Constituição francesa. Também você tem um confisco dos bens da igreja. Não, Arthur. Não. Você tem a França, na Europa, foi a primeira a abolir o absolutismo, a estrutura feudal e vai se propagar, tá? E aí você tem a Constituição Civil do Clero. O que significa essa Constituição Civil do Clero? Ora, está no próprio nome, civil. Os padres agora, eles não vão ser, eles vão ser agora funcionários do Estado francês, funcionários públicos. Por que isso? Eu acho que, não sei se eu já contei isso para vocês, mas antigamente, quem registrava nascimento, morte, registrava voto, era a igreja. Não à toa que muitas cidades, né, principalmente cidade pequena, o centro da cidade é o quê? É onde você tem a igreja, né? Porque lá na época colonial, no Brasil e também na Europa também, era a igreja que organizava casamento, organizava, né, morte, documento de nascimento, é como se fosse um cartório. Aqui a França fala, não, isso aí vai sair da mão do clero, isso aí é a mão do Estado. Então o clero, os padres responsáveis pelo atestado de óbito, atestado de nascimento, todos esses documentos, agora vai ser funcionário francês, funcionário do Estado francês, funcionário público da França, né? Mas não está mais ligado à igreja. Vai ser algo agora do Estado francês. É essa aí que significa a Constituição Civil do Clero. Beleza? E uma Constituição. E olha que interessante a Constituição francesa, gente. O rei continua. O rei continua. Vai ser uma monarquia constitucional. O rei, ele vai compor o poder executivo. O poder executivo está na mão do rei. Só com poderes limitados, com a Constituição. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, a Revolução Americana, ela foi muito mais revolucionária no âmbito iluminista do que a Revolução Francesa. Repito, a Revolução Americana foi muito mais revolucionária do que a Revolução Francesa. Se a gente pegar no âmbito do iluminismo. Por que ela foi muito mais revolucionária? Porque nos Estados Unidos você tem um presidente, eleições rotativas de um presidente. Na França não, monarquia. A monarquia continua. Mas não é mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia constitucional, com uma constituição. Poder legislativo está na mão de deputados, maravilha, só que o voto é censitário. O que é voto censitário? Com base na renda. Após a Revolução, esse voto censitário, você ainda tem 30% dos homens serão excluídos. 30% dos homens. Mulher não participa, tá? Mulher não vai ter direito. Tá?
Mas você tem uma predominância da burguesia nas decisões políticas. Por isso que é uma revolução burguesa. Os novinhos comendo viado. Por isso que a revolução ela é burguesa. Porque você tem uma liderança, a assembleia será burguesa. E os camponeses, onde eles estão? Não participam, voto é censitário. E isso vai gerar problemas e cisões no futuro da França. A revolução foi feita. Qual caminho seguir? Amanhã eu finalizo esse caminho francês. Beleza? É isso. Meio corrido aí, mas se alguém tiver algum problema, entra de novo no vídeo, tá? Que eu tiro dúvida. Beleza? Eu entro aqui de novo. Eu vou entrar. Se alguém quiser entrar depois, é nóis. Beijo. Tchau, professor. Tchau. Te cuidem. Até amanhã. Tchau. Au revoir. Au revoir. Au revoir.